Pode ser? All right. Why did miracles happen? Muito bem. E por que que os milagres aconteceram? It was not for the purpose of entertainment. Eles não aconteceram para o nosso entretenimento. You know, it's like when Jesus went before Herod and he said, "Okay, you know, I want to see you perform some miracle." É quando Paulo foi em frente a Herodes e Herodes falou para ele: eu quero ver você fazer algum milagre. And oftentimes the things that are called miracles today in some churches, it's just entertainment. E muitas vezes o que as pessoas aí em algumas igrejas, o que a gente vê hoje em algumas igrejas, eles chamam isso de milagre ou milagres, mas isso é só entretenimento. We can see three specific purposes for miracles in Scripture. E nós podemos ver 3 propósitos específicos para os milagres nas Escrituras. First of all, to affirm new revelation from God. Então, o primeiro propósito é para afirmar, ou confirmar a nova revelação de Deus. When the church began, Quando a they igreja had no começou, New Testament. no início da igreja, eles não tinham o Novo Testamento ainda. But they had an entirely new way of life. Mas eles tinham um modo novo de viver, um novo caminho. Many Para things seguir. were brand new in the church. E muitas coisas eram frescas, eram novidades para a era da igreja. And no longer did people have to go to the temple and offer animal E as sacrifices. pessoas, por exemplo, não precisavam mais ir até o templo, como faziam, oferecer aqueles sacrifícios de animais, como faziam. Well, God gave the law to Israel. Mas veja, Deus tinha dado a lei para os judeus e tinha dito para eles fazerem aquilo. And now you're telling me that we don't have to offer sacrifices. E agora vem alguém dizendo que não precisam mais oferecer esses sacrifícios. Well, why should I believe that E message? por que eu vou acreditar nessa mensagem? So God gave a gift of miracles Então Deus deu esse dom de milagres, to the Deus, apostles esses milagres, os apóstolos tinham esse poder de realizar milagres to authenticate their message. para trazer essa autenticação para a mensagem deles. So in 2 Corinthians 12:12, Então nós vemos lá em 2 Coríntios 2:12, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. now here you have the word which is different. It's the word for signs. This word. Here it says credentials. As I know, credentials. I know. I'm saying the Greek word is signs. Okay. Essa palavra aqui traduzida no português como as credenciais do apostolado é a palavra sinais, os sinais dos apóstolos. So No you see, grego. but then down here later you have the word signs. E lá no final do versículo ali fala, por sinais, prodígios e poderes. The same word occurs twice in the original Então, na text. verdade, a mesma palavra aparece 2 vezes no mesmo versículo, no início, onde está traduzido como credenciais, e depois que foi traduzido como sinais. So we É a have mesma palavra. signs, wonders, and then mighty deeds. E nós vemos no final, sinais, prodígios e poderes miraculosos. Okay, and the word for miracles here again, it's a word that is for power. E aqui essa palavra, poderes miraculosos, tem essa ideia de poder, algo que vem com poder. And so the apostles were given this ability to perform miracles and E signs. foi dado para os apóstolos, então, essa habilidade, de realizar esses milagres e esses sinais. And so this was to authenticate their message that it's from God. E isso, então, veio para trazer a autenticação de que a mensagem deles era de Deus, vinha de Deus.
Secondly, to affirm doctrine. E o segundo propósito dos milagres também é para afirmar doutrina. Now, the two had to go hand in hand. E as duas coisas tinham que andar juntas, né? Miracles cannot stand on their own. Os milagres, eles não podem, por si só, Because we're told that Satan can counterfeit miracles. eles não podem, eles não podem por si só acontecer, porque, por exemplo, os contrassinais, o Satanás também podia fazer. Now, miracles can confirm doctrine if what the miracle is trying to teach is consistent with the Bible. Então, os milagres, eles vinham para afirmar e revelar a vontade de Deus e se aquilo era consistente com a palavra de Deus. Now, doctrine can and does stand alone, but miracles cannot. A doutrina, ela pode por si só permanecer sozinha, mas os milagres não podem permanecer sozinhos. So, miracles don't prove doctrine, Os milagres não provam a doutrina, but doctrine authenticates the miracle. mas é a doutrina que traz a autenticação para os milagres. The third purpose of miracles is to manifest the power of God. E o terceiro propósito dos milagres é para manifestar o poder de Deus. So, miracles are the second major means of special revelation. Então, esses milagres são o segundo principal meio, né, de Deus revelar a sua revelação específica ou especial. A third means of special revelation is direct communication. Um terceiro meio dessa revelação especial é através da comunicação direta. Now, this was limited to the prophets. Isso foi limitado aos profetas. So only the one receiving direct revelation could be a prophet of God. Somente então quem recebia essa revelação direta de Deus somente os profetas. So in Numbers chapter 12, Vejamos em Números capítulo 12, por exemplo. so here is that account where Miriam and her brother Aaron were jealous of Moses. Aqui nós temos aquela situação onde a Miriam e o seu irmão Arão, eles estavam com ciúmes de Moisés. All right, Numbers 12:5. Números 12, versículo 5. All right, the Lord came down in the pillar of cloud. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem. Okay, what kind of special revelation is that? Que tipo de revelação especial nós estamos falando aqui? A nuvem. Teofania. Thank you. Obrigado. Está prestando atenção. Good student. Theophany. Bom aluno, está anotando ali. Isso é uma teofania. So now the Lord comes down in this pillar of cloud and he speaks. E o Senhor desceu então nessa coluna de fogo, de nuvem, e ele fala. That Aaron, Miriam, E ele chamou a Arão e chamou a Miriam. and in verse 6 the Lord speaks to them. E no versículo 6 diz que o Senhor falou com eles. Okay, so this is direct communication. Então veja, isso é uma comunicação direta de Deus com eles. Okay, verse 6. E no versículo 6 diz: Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer. E eu falo com ele em sonhos. Okay, so here we have God speaking to prophets through dreams and visions. E veja aqui que ele está dizendo que ele fala com os profetas, né, por meio de visões e de sonhos. We'll say more about that in a minute. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso em breve. But he says, this is not the way it is with Moses, my servant. Mas ele diz para Miriam e para Arão, não é assim para com o meu servo Moisés. Verse 8, I speak with him face to face. No versículo 8, o Senhor diz que fala com Moisés face a face. Even plainly and not in dark sayings. E boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. And he sees the form of the Lord. Pois ele vê a forma do Senhor.
So here we have God revealing himself directly. Então nós vemos aqui Deus revelando a si mesmo, né, diretamente, comunicando. But he specifies here that his communication with Moses was unique. E ele diz aqui que a sua comunicação para com Moisés, ela era única, exclusiva. He did not speak with Moses as he spoke with the other prophets. Ele não falava com Moisés como ele falava com os outros profetas. But the emphasis here is that those who receive direct communication are going to be the prophets of God. Mas a ênfase que eu quero dar aqui é que aqueles que iriam receber a comunicação direta de Deus, eles eram os profetas. In let me see. 1 Samuel 28:6. Vamos ver também em 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. So Saul inquired of the Lord, but the Lord didn't answer him. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Now he indicates three methods in this verse by which God would communicate to man. E ele indica aqui nesse versículo 3 formas como Deus poderia se comunicar com o homem. By dreams, Por sonhos, Urim, Urim, or the prophets. ou pelos profetas. So God was not giving revelation to Saul through the prophets. Então aqui diz que Deus não estava se revelando para Saul por meio dos profetas. The prophets were the ones receiving direct communication and revelation. Eram os profetas que estavam recebendo a comunicação direta de Deus. So direct revelation is the third means of divine communication, but it was limited to the prophets. Então a revelação, né, direta, nós estamos falando, ela era uma forma de Deus se revelar, mas ela era reservada apenas para os profetas. So we can point out 7 different forms of direct communication in the Bible. E nós podemos ainda desdobrar isso em 7 maneiras diferentes que Deus se revelou assim diretamente. In Numbers 12, 7 and 8, it's mouth to mouth. Em Números 12, versículos 7 e 8, Okay, we just saw that in Numbers 12. nós acabamos de ver que com Moisés era face a face. But it's called face to face in Deuteronomy 34:10. Mas aqui em Deuteronômio 34 e 10, a palavra usada ali é boca a boca. Secondly, Face a face. by means of an audible voice. Em segundo lugar, através de uma voz audível. God spoke audibly to individuals from heaven. Quando Deus falou audivelmente, né, dos céus para algumas pessoas, e isso foi escutado audivelmente. Yeah. So God spoke to both Adam and Eve. Então a gente vê, por exemplo, quando Deus falou com Adão e Eva, In Genesis 3, after their sin, God spoke to them directly. em Gênesis 3, né, depois que eles pecaram, versículos 18 e 19, a gente vê Deus falando com eles diretamente. God spoke directly to Cain when he brought his offering of vegetables. Deus falou também diretamente com Caim, quando ele trouxe, né, a sua oferta. God spoke directly to Noah after the flood. Vemos também que Deus falou diretamente com Noé, depois do dilúvio. And God spoke audibly to the children of Israel at Mount Sinai. Deus falou também audivelmente com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Those 10 commandments that we find in Exodus chapter 20. Aqueles 10 mandamentos que encontramos lá em Êxodo capítulo 20. That was God speaking directly to the people. Isso era Deus falando diretamente com as pessoas. God said, "You shall have no other gods before me." E Deus estava dizendo, vocês não devem ter outros deuses além de mim. And the people heard
the voice of God speaking to them in their own language. E as pessoas ouviram Deus falando com eles na sua própria língua. God spoke to Samuel. Remember when he was a boy and he was in the tabernacle? Deus falou também com Samuel. Lembra quando ele era ainda um menino e ele estava dentro do templo? Samuel. E ele Samuel. disse: Samuel, Samuel. He actually heard the voice of God. Ele ouviu audivelmente a voz de Deus falando com ele. God spoke to Saul of Tarsus. Deus falou também com o Saulo de Tarso. Saul, Ele disse: Saulo, Saul, Saulo, why are you persecuting por que me? me persegues? And God spoke directly to Peter in Acts chapter 10. E Deus também falou diretamente com Pedro, lá em Atos capítulo 10. So sometimes God spoke in an audible voice. Então, algumas vezes Deus falou assim, dessa forma também, direta e audivelmente. Now, another means of communication, very unusual, was the casting of lots. Outra forma também de Deus se comunicar, especialmente, de uma forma até incomum, era através do lançamento de sortes. When Joshua divided up the land among the 12 tribes, Quando Josué dividiu a terra entre as 12 tribos, God had predetermined which tribe would get which piece of the land. Deus havia já pré-determinado, né, qual tribo haveria de receber qual parte da terra. And he communicated this by the casting of lots. E ele comunicou isso através do lançamento de sortes. So this was unusual in Joshua 14. E isso era bastante incomum. E lá em Josué capítulo 14, Verses 1 and 2. e versículos 1 e 2. When David divided the priesthood into 24 courses, Quando Davi dividiu o sacerdócio em 24 cursos, this was also decided by the casting of lots. isso também foi feito, né, foi decidido através do lançamento de sortes. In the book of Nehemiah, No livro de Neemias, this was after the people came back from the Babylonian captivity. isso foi no período quando o povo já estava voltando daquele cativeiro na Babilônia. And you had people living in Jerusalem. E haviam pessoas já morando ali em Jerusalém, But just the leaders. mas ali eram apenas os líderes, né? The rest of the people were out living in the countryside. E o resto a maioria do povo estava morando no interior, né? Nos campos. But they needed to have people in Jerusalem. Mas eles precisavam que as pessoas viessem para morar em Jerusalém. And so they cast lots to determine which people must come out of the country and live in the city. E ali eles lançaram sortes, né, para decidir quais eram as pessoas que deveriam sair do interior para vir morar na cidade de Jerusalém. And then you recall Jonah, how they cast lots to determine who was at fault and caused the big storm. E vocês lembram também a história de Jonas, né, que eles lançaram sortes para tentar entender quem que era o culpado deles estarem experimentando, passando por aquela grande tempestade. Very interesting proverb. E existe um provérbio bastante interessante, né, 16:33. que encontra-se em Provérbios 16 e 33. You want to read that? A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. It's amazing. É incrível, não é? People today, they want to talk about luck. As pessoas hoje querem falar sobre sorte. Luck is a myth in the mind
of imbeciles. A sorte é um mito na mente de pessoas imbecis. Okay. So sometimes God communicated through the casting of lots. Então, algumas vezes, né, Deus se revelou assim, dessa forma especial, através do lançamento de sortes. And then we have Urim and Thummim. Depois nós temos esse outro meio, que é o Urim e o Tumim. This is found in Exodus 28:30. Isso nós encontramos lá em Êxodo 28, versículo 30. Okay, you shall put in the breastplate of judgment the Urim and the Thummim. E também diz ali, porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, And they shall be over Aaron's heart when he goes in before the Lord. para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Now, these are strange Hebrew words to us. Essas palavras são palavras no hebraico que são estranhas para nós. Translated, it's lights and perfections. A tradução dessas palavras trazem a ideia de luz e perfeição. So, you recall on the breastplate of the high priest, they had 12 stones for each of the tribes of E Israel. vocês lembram então no peitoral do sacerdote, né, tinham 12 pedras, e cada uma dessas 12 pedras para cada uma das 12 tribos de Israel. And also he had 2 stones on his shoulders. E ele tinha também sobre os seus ombros 2 pedras. And so God was able to communicate directly by answering questions. E Deus então se comunicava diretamente respondendo perguntas. So that if the answer was yes, the stones would light up. If the answer was no, then there would be no lights. Então, se a resposta era sim, a pedra brilhava. Se a resposta era não, a pedra não brilhava. So in Essas duas pedras eram o Urim e o Turim, as duas. Então as duas tinham que brilhar uma das duas, mais ou menos. He's asking if these 2 stones, one was the Urim, while the other one was the Thummim, and both had to light up. no, I don't know that. Eu não sei se as duas tinham que brilhar. Isso eu não sei, não I think sabemos. you had the 12 stones, and so it could indicate a tribe. Então, tinha aquelas 12 pedras, então elas indicavam a tribo. So I think you've got these different signals, and we're not told exactly how they worked. Nós não sabemos exatamente como que funcionava tudo aquilo, mas A palavra não tem revelação. não tem. But the Lord could communicate. Mas o fato é que Directly Deus to se the comunicava people in diretamente this way. para as pessoas através dessa forma, dessa ferramenta. For example, in Numbers 27:21. Por exemplo, lá em Números 27, versículo 21. Não, desculpa, Números 7. No, 27. Isso mesmo, Números 27, capítulo 27, versículo 21. So here we have it's talking about Joshua, Aqui está falando sobre Josué, where Moses is told by the Lord, give authority to Joshua. aonde Deus fala para Moisés, né, para que ele dê autoridade para Josué, And all the children of Israel should be under his authority. e todos os filhos de Israel eles deviam estar debaixo da sua autoridade. So in verse 21, E aí no versículo 21, go ahead. ele diz: apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim. Perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Shall he go? Yes or no? Shall he come in? Yes or no? Então eles deviam entrar? Sim ou não? Eles deveriam fazer isso ou aquilo? Sim ou não? Então era essa orientação dessa forma. And so
in a number of places we're told they went out or they came in according to the commandment of the Lord. E nós vemos em vários lugares, ora eles entraram, ora eles saíram, e isso foi de acordo com a orientação de Deus dada através do Urim e Tumim. And you recall in Joshua chapter 7, Vocês podem lembrar também de Josué capítulo 7, how the children of Israel in their second attack in the land, they went against the city of Ai. como os filhos de Israel, né, o povo de Israel, eles foram o segundo ataque contra aquela cidade chamada de Ai, And they were defeated. e eles foram derrotados daquela vez. Now they're saying, wait a minute, God said He was going to give us victory. Why were we defeated? E aí eles estão se questionando, poxa, mas Deus não disse que nos dá a vitória e aqui nós estamos derrotados? And so by using the Urim and Tumim, Então, através do uso do Urim e do Tumim, Joshua was able to determine which tribe was guilty Josué pôde determinar, identificar entre eles qual era a tribo que estava em pecado. and then which family. E não só a tribo, mas também qual família exatamente tinha o problema. So we find that this was used quite often in the early history of Israel. E nós vemos então que esse instrumento era utilizado com até uma certa frequência no começo da história do povo. It was used in 1 Samuel chapter 10 Foi usado também em 1 Samuel capítulo 10, for showing that Saul should be the first king. para determinar se o Saul deveria ser o primeiro rei ou não. It was used in 1 Samuel 23:9. E foi utilizado também 1 Samuel capítulo 23, versículo 9. And David was able to determine the will of the Lord for him at a time when Saul was pursuing him. E ali naquela circunstância, Davi conseguiu entender qual era a vontade de Deus para ele no meio daquela perseguição que Saul estava fazendo contra ele. So in this case, you see, someone would go to the high priest and he would put on the Urim Tumim. Então, a pessoa se aproximava do sacerdote, o sacerdote colocava o Urim e o Tumim. And so God sometimes gave direct communication E então assim in that means. Deus às vezes revelou a sua comunicação direta, né, através dessa forma, desse instrumento. But then we saw how Saul tried to use this to get an answer from God. E nós vimos outra circunstância, né, quando Saul tentou usar essa mesma ferramenta e ele não recebeu a resposta de Deus. And there was no answer from God. E Deus simplesmente não respondeu a pergunta dele. God used that means of communicating with Israel Então Deus usou desse meio para se comunicar com Israel until the Babylonian captivity. até, né, o período do cativeiro na Babilônia. So apparently those things were destroyed when Babylon ransacked the city. Então, aparentemente, né, isso foi destruído durante o ataque da Babilônia e quando eles saquearam a cidade. So they were gone after that. Depois desse momento, sumiu esse instrumento. We see this in the book of Ezra. Nós vemos isso lá no livro de Esdras. Okay, recall Ezra and Nehemiah were written after the Babylonian captivity. E Esdras e Neemias, eles foram escritos depois do cativeiro de Israel na Babilônia. Ezra is about rebuilding the temple. E Esdras é tudo sobre a reconstrução do templo. Nehemiah about rebuilding the E walls. Neemias é sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. And so in those two books it indicates that the priest no longer had access to the Urim E nesses and dois Tumim. livros não há nenhuma indicação que o sacerdote tinha mais esse instrumento. Okay, a fifth means of God communicating to man was by dreams. E um quinto meio, né, de Deus se comunicar especificamente aos homens é através de sonhos.
Now we find numerous examples of this in Scripture. Nós encontramos, né, inúmeros exemplos disso nas Escrituras. You recall Jacob fell asleep and he had that dream of that ladder that went up into heaven. Vocês lembram a história de Jacó, né, quando ele adormeceu e ele teve aquele sonho daquela escada que subia até os céus. He saw angels coming up E and ele going down via on it. anjos, né, subindo e descendo por aquele caminho. And this was in a dream. Isso foi tudo num sonho. Joseph Tem também o caso de José. had dreams while he was in Egypt. Ele teve sonhos, né, quando ele estava lá no Egito. Well, actually, he had dreams before he went to Egypt. Na verdade, ele teve também sonhos antes dele ir para o Egito. He saw that dream where the brothers were bowing down to him. Ele viu, né, aquele nem sonho, aquela situação onde os irmãos dele estavam se curvando perante ele. And that's one reason his brothers hated him. E isso é um dos motivos porque os irmãos odiavam tanto ele. But then you have also God revealing himself to others in dreams. E você tem outros exemplos também de Deus se revelando, né, a outros homens através de sonhos. For example, he revealed himself to Pharaoh in a dream Por exemplo, ele se revelou ao Faraó num sonho. in Genesis 41. Lá em Gênesis capítulo 41. Desculpa, capítulo 40, versículo 1, não capítulo 41. He revealed himself to Solomon. Ele também se revelou ao rei Salomão em sonhos. So remember when God said to Solomon, "What shall I give you?" Lembra quando Salomão disse para Deus, o que eu deveria dar para você? Ou, desculpa, quando Deus disse para Salomão, o que eu deveria dar para você? And when Solomon said, "I need wisdom to rule this people," E aí, Salomão, o que Salomão pediu? Ele pediu sabedoria para governar sobre esse God was povo. speaking to Solomon there in a dream. E lá, toda essa circunstância ali, Deus estava falando com Salomão em um sonho. God also gave dreams to Nebuchadnezzar, Deus também deu sonhos para Nabucodonosor. and also Daniel had dreams E também Daniel, né, teve sonhos, as well as visions. assim como visões também. Perhaps the one who had the most dreams recorded in the Bible was Joseph, Talvez a pessoa que mais teve sonhos em toda a Bíblia foi José. the husband of Mary. José, o marido da Maria. The Lord appeared to Joseph several times. O Senhor apareceu para José muitas e muitas vezes. So dreams occurred when people were asleep. E esses sonhos aconteciam, né, quando as pessoas estavam dormindo. Well, people today want to know, is God revealing himself through dreams today? E as pessoas às vezes perguntam, Deus pode se revelar hoje, né, através de sonhos? I don't think so. Eu penso que não. If that were the case, Se esse fosse o caso, then your dream então o seu sonho, would be on the same level as Scripture. ele estaria no mesmo pé de igualdade com as Escrituras. It would have as much authority as what is written in the O Bible. seu sonho teria tanta autoridade quanto a Bíblia tem. And Muslims who have different dreams, and through those dreams, they went to someone from the Bible and accepted Jesus Christ. There are a lot of things like this happen to the dreams that God speaking. yes, Os Muslims. okay. Perguntar em português. Let me. Nobody understood what he was saying. He's going to repeat it in Portuguese. Porque Deus tem falado, eu tenho ouvido relato e mesmo de muçulmanos do Egito e outros países que Deus tem sempre recebido sonhos e através desses sonhos eles encontraram com Cristo. Mas o sonho não salvou, ele levou a pessoa até a pessoa que tinha uma Bíblia no Novo Testamento. Então eu tenho visto relatos de pessoas assim, que tem muitas coisas acontecendo. Actually, he's saying that in the Muslim world, he hears a lot of people that have dreams, and Jesus revealing themselves to him, and then they end up getting saved. I don't believe it.
Eu não acredito neles. I'll tell you E why. eu vou dizer por quê. I think that Muslims use this as an excuse. Eu acho que os muçulmanos usam isso como uma desculpa. You see, Muhammad said that he had dreams and that it was the source of his revelation for writing the Quran. No islamismo, né, o Muhammad, ele diz que recebeu em sonhos, né, a revelação de Deus para ele. And so the Muslims give a lot of weight to God or Allah speaking to them in dreams. E eles então colocam bastante ênfase, né, nesse método que Deus usa de falar com as pessoas por meio desses sonhos e dessas revelações em sonhos. And so the accounts that we hear today are that Jesus appeared in a dream to some Muslim. E os relatos que a gente ouve às vezes hoje em dia é que então Jesus apareceu para um muçulmano, né, através de um sonho. And he would tell them, go and talk to the person at this place. E ele então dizia no sonho, vá até tal pessoa e converse com aquela pessoa. And then that person would give them the gospel. E aí aquela pessoa entregava para eles a mensagem do evangelho. And so these people say, it was a dream from God, and so I had to obey this. E essas pessoas falam então, isso era uma ordem que eu recebi de Deus por meio de um sonho. Então eu preciso obedecer. To give them credence for their conversion. Então eles usam isso para dar credibilidade para a conversão deles, para justificar a conversão deles, porque foi Allah que mandou ele fazer isso. Why would God do this with the Muslims? E por que Deus faria isso com os muçulmanos? And he's not doing it with the Yanomami E ele não está fazendo isso com os Yanomamis, por exemplo, or the Quechua Indians, ou qualquer outra raça, né, people cultura. living in. Porque tem países que no país islâmico é muito difícil entrar. Yanomami você pode entrar nele. Eu trabalho com muçulmanos, eu vejo essas coisas acontecerem, mas o sonho não salva, mas ela pessoa age até alguém que fica no testamento. He's saying that these Muslim cultures, it's very difficult to enter with the gospel. So he thinks that this could be true, especially that they end up getting converted. Well, again, we talked last night about general revelation. Lembra que falamos ontem à noite, né, sobre a revelação geral. So Muslims know that there is a creator God. Os muçulmanos, né, eles sabem, né, que existe um Deus que é o Criador, eles chamam de Allah. Now their culture teaches them that it is Allah, E a cultura deles, né, ensina que o Deus se chama Allah. but they know that it's not. Mas eles sabem que não é. Because God makes himself known. Porque Deus se revela a si mesmo. And if they have a desire to be rightly related to the God who has revealed E se eles himself, têm o desejo de se relacionar corretamente com esse Deus que se revelou a eles e a nós, God will provide Deus vai providenciar um meio the gospel for them in some way. deles ouvirem, deles receberem a mensagem do Evangelho de alguma forma. He may bring them out of their closed culture, Eles podem tirá-los, né, daquele seu contexto muito fechado, or he may send somebody into that culture. ou Deus pode mandar alguém de fora, dentro dessa cultura que é fechada, para trazer a mensagem para eles. There is a ministry in America Tem um ministério nos Estados Unidos, in which they have put the Bible on the internet in more than 800 languages. e o ministério deles é de colocar a palavra de Deus traduzida em mais de 800 línguas diferentes, e isso tudo está na internet, Where people can hear it. onde as pessoas podem inclusive ouvir a Bíblia. And one of the most listened to languages in the world today E uma das línguas que é mais escutada hoje em dia no mundo atual is Arabic. é a língua dos árabes. Hundreds of thousands of people
today Centenas, milhares de pessoas hoje will listen to the Bible in their own estão language. ouvindo a palavra de Deus na sua própria língua. So I have a problem with God singling out one religion Então and eu- giving them special Eu revelation. tenho um pouco de dificuldade em concordar de que Deus está exclusivamente falando com essa cultura e não agindo da mesma forma com as outras culturas. So why is this just happening now? E eu pergunto, né, por que que isso só está acontecendo agora? Why didn't we hear about this in the 20th century, Porque não ouvimos disso 19th century, no século XIX, nem no século XX. or back in the 7th century when Ou- Islam was just growing Ou voltando everywhere? até no século VII, quando o islamismo estava começando e estava espalhando rapidamente. So, I mean, if people want to believe that, that's fine. I reject it. As pessoas quiserem acreditar nisso, tudo bem, mas eu particularmente não aceito. To think, because if God would do that for them, then we don't need missionaries. Porque se Deus estivesse fazendo isso por eles, então Deus não teria que mandar missionários para eles. Uma pergunta, eu não quero interromper jamais, atrapalhar, mas vamos esquecer a cultura da revelação em sonho para os muçulmanos. Que seja aqui no Brasil, nos dias de hoje, homens, mulheres de Deus, que têm intimidade com Deus, Deus revela algo, uma catástrofe, algo para a nação, ou para o povo de Deus se despertar, a vida de Jesus, os últimos dias. Quer dizer que Deus, hoje, segundo né, o irmão, nos dias de hoje, através de sonho, entendeu? O que ele vê? Que também que não é de Deus. Todas essas coisas acabou lá atrás, como se falou quando os apóstolos morreram, acabou tudo, e não dá continuidade. He's asking Não há if- Deus limitado. He's asking if nowadays can God reveal Himself throughout dreams? If we believe that it doesn't happen today, could this not be limiting God? Well, God is going to do what God wants to do in the means that He wants to do it. Deus vai fazer o que Ele quer fazer e usando os meios que Ele quiser. One of the things that we have to do is to interpret the dream E uma das coisas então que a gente teria que fazer é interpretar esse sonho. So you may have a dream and you say, God told me. Então você pode ter um sonho e você pode virar para um irmão e dizer assim, olha, Deus me revelou o seguinte. How do you know it was God? E aí eu pergunto, como é que você sabe que foi Deus que How do you revelou? know that it did not come from some other source? Como você sabe que isso não veio de uma outra fonte, de outra origem? Okay, and if it's not explicit message like go here, go there, E se não é uma revelação, né, explícita, como por exemplo, vá aqui ou vá ali, faça isso, faça aquilo. then you have to interpret the dream. Então você tem que interpretar a mensagem que você recebeu. And how will you know that your interpretation is E correct? como você pode ter certeza que a sua interpretação está correta? Através dos dons, Deus diz na sua palavra, né, em Coríntios 12, fala a respeito dos dons que Deus instituiu para o crente. Então, o dom do sonho, que sonhou da revelação, eu cresci, lógico, né? E o Espírito Santo, ele testifica também. Se você tem o Espírito Santo, eu estou numa busca de Deus constante. Veja bem, quanto mais eu busco Deus, eu me sacrifico, no sentido de buscar uma santidade. Mais eu estou sensível ao Espírito Santo. Como também Deus falou, Deus fala e continua falando. Se você tiver, eu creio assim, bem espiritualmente, porque Deus é Espírito, então quer que nós, né, a carne não quer, minha alma fica em luta. Okay, Mas you have a question or is he eu gonna sei talk? que a sensibilidade. Tá, mas Você sabe qual que é a pergunta? Eu não entendi a pergunta ainda. Oi? Qual que é a pergunta? Eu não entendi a pergunta. Que eu perguntei? O que você está dizendo, eu não entendi ainda a pergunta. Eu tinha perguntado a respeito se no dia de hoje Deus pode usar o irmão que está ali. É a validade do sonho. Pode operar por sonho? Essa é a pergunta. Então, que Deus pode, através do sonho.
Tá. I understand. Okay, I'll summarize it. Sonho e a mesma interpretação. Tá. So he's asking if God cannot speak through dreams today, and if that does not depend on our fellowship and our proximity to God. I do not believe so. Eu não acredito que os sonhos são para hoje. I believe that the Bible is God's. I believe that the Bible is God's complete revelation to us today. Eu acredito que como nós temos a Bíblia hoje, ela é a revelação completa e que Deus deu para gente essa revelação que nós God devemos speaks to usar. us today through His Word, Deus fala conosco hoje através da sua palavra. and that there will not be additional special revelation to individuals. E eu acredito que não vai haver revelação adicional e especial para indivíduos especificamente que estejam mais em comunhão com Deus do que outros. Until the tribulation period. Até o período da tribulação começar. Então, quando a igreja terminar, for When again arrebatada. there will be prophets. Quando depois, então, na grande tribulação, aí vão voltar profetas, Special messengers from God. vão voltar esses mensageiros específicos e enviados por Deus nesse período. So it's not limiting God. Então, isso não é limitar Deus. Could God do it? Absolutely. Deus poderia agir através de sonhos Is he hoje? Poderia, choosing to do it mas Ele está today? escolhendo fazer isso hoje. I believe that the Bible is the final revelation for us Eu penso que in não. the church. Eu penso que a Bíblia é a revelação final e completa, que é o meio que Deus hoje se revela para nós na era da igreja. So there may be providence, Então pode haver a questão da providência, there may be other things that God is doing to indicate the direction that we should go. podem haver outras formas, né, que Deus está nos indicando a direção que nós devemos seguir, o que nós devemos fazer. But as far as special revelation, I don't believe that God is speaking to us that way today. Mas no que diz respeito, né, a essa revelação especial que Deus falava dessas formas no passado, eu não acredito que Ele está mais agindo assim hoje. Okay. Okay. Deus não se revela mais, não sei se pelas escrituras, mas, por exemplo, quando eu estava na Bélgica, 3 jovens da Grécia vieram da minha casa, o anjo mandou vir na sua casa. Uma semana veio depois, 2 semanas depois, mais 2. O anjo falou para você estudar da Bíblia. Aí eu falei, eles se converteram na minha casa. Até hoje são crentes, a família toda se converteu até na Grécia, mas eles tiveram um sonho, o anjo falou. Então, meu Deus, graças a Deus pelo anjo que falou com eles, eu preguei o evangelho, fizendo oração, se salvaram. He's saying, giving an example, witnessing, testifying something that he witnessed. 3 young guys came to his house when he was in Belgium, and they said that an angel told them to come to his house and to listen to what he had to say. He gave them the gospel, and they were converted, and they're currently still in fellowship. Yeah. Okay. Ok. You can have all of these discussions you want. Podemos ter essa discussão aqui, né, por bastante Okay. tempo. No, I don't want to hear the stories. Não vamos ouvir todas essas I histórias. mean, you're free to Depois have a podemos discussion. discutir essas histórias, né, e compartilhar essas I histórias. believe that God is not giving special revelation today. Mas o que eu entendo é que Deus não está dando esse tipo de revelação especial hoje em dia. That's my position. Isso é minha posição. You talk about experience, Você pode falar da sua experiência and you have to measure every experience according to the Word e of você God. deve medir, né, ou confrontar todas essas suas experiências com a palavra de Deus. How do they know it was an angel? Como é que eles sabem que era um anjo? There are just too many variables. I don't want to. No. É assim, tem muitas variáveis, né, e muitas Okay. dúvidas. Então a gente não vai discutir isso aqui. Sometimes God revealed Himself through visions. Às vezes, então, a gente viu que Deus revelou-se sobre a si mesmo em visões. This would differ from a dream in that the person was awake. Então, as visões eram um pouco diferentes dos sonhos, no sentido de que as pessoas estavam acordadas. But they saw something. E eles viram alguma coisa. This was the
What happened with Abraham Isso é o que aconteceu, por exemplo, com Abraão, when God came and they cut the covenant. quando Deus veio e ele fez aquela aliança com Abraão e ele partiu aqueles animais ao meio. This is what happened with Isaiah when he saw that vision of God in heaven. É isso também o que nós vemos com Isaías, quando Isaías teve aquela visão do céu. Ezekiel saw the destruction of the temple. Ezequiel também é outro exemplo, quando ele teve a visão, né, da destruição do templo em Jerusalém. And God gave a vision to Daniel so that he was able to interpret the dream of Nebuchadnezzar. E também o exemplo de quando Deus deu uma visão para Daniel conseguir interpretar o sonho que Nabucodonosor tinha tido. And then through inner illumination, E temos também um outro método, né, de como Deus se revela especificamente, é através da iluminação interna. by which God spoke to the prophets. Então, foi também um meio como Deus falava com os profetas. Now, a fourth major means of giving special revelation was by means of angels. Outro meio de revelação especial que Deus usava era através dos anjos. So sometimes God revealed himself through angels. Então, às vezes, Deus revelou-se a si mesmo através desses anjos. For example, Moses received the law from angels. Então, por exemplo, Moisés, ele recebeu aqueles mandamentos, as leis, e foi através de anjos. Yeah, God did speak some things directly to Moses, É verdade que Deus falou algumas coisas diretamente com Moisés, but basically the law was given to Moses by angels. mas basicamente as leis foram dadas para Moisés por meio de anjos. According to Acts 7:53 E isso lá em Atos, de acordo com Atos 7:53, and Galatians 3:19. e também isso está dito lá em Gálatas 3:19. On a few occasions, God sent angels to make a special announcement. Em algumas ocasiões também Deus mandou anjos para fazer um anúncio específico, trazer uma mensagem An angel específica. came to the shepherds in the field Lembra os anjos que vieram para aqueles pastores no campo and said, "Unto you is born this day in the city of David a Savior." e disse para eles que haveria de nascer, né, na cidade de Davi um Salvador. Angels were used to reveal things to Daniel in Daniel chapters 9 and 10. Também outro exemplo é Daniel 9 e 10, capítulo 10, quando anjos Deus se revelou para Daniel através dos anjos. A fifth means of special revelation is that which came through the incarnation of Jesus Christ. Um quinto método da revelação especial de Deus foi quando Deus se revelou através da encarnação de Jesus Cristo. So the incarnation was special revelation Então a encarnação foi uma revelação especial, because Jesus came to reveal the Father. porque Jesus veio para revelar a vontade de Deus. So in Matthew 11:27, E nós podemos ver lá em Mateus 11, versículo 27. okay, so according to this verse, the Son came to reveal the Father. De acordo com esse versículo, né, diz que tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. And that's why Jesus also said to Philip, if you've seen me, you've seen the Father. E por isso que Jesus também disse para Filipe, se você vê a mim, você vê ao Pai. John 14:9. E também lá em João 14, versículo 9, ele disse isso, né, para Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. He revealed the glory of the Father. Ele revelou, Jesus, né, revelou a glória de Deus. In Colossians 2:9, it says that he is the fullness of the Godhead in bodily form. Em Gálatas 2 e versículo 9, né, diz que ele é a expressão exata do ser de Deus.
And in 1 John chapter 1 verses 1 to 4, E 1 João capítulo 1, versículo 4, 1 a 4, to see Jesus is to see God. ali está revelado e está escrito que diz ali que se você vê a Jesus, você vê ao Pai. And so this was a means of special revelation. Então isso foi uma forma foi um meio de revelação bem especial. And now we come to the sixth means of special revelation, E agora nós chegamos, né, ao sexto tipo de revelação especial, and that's the scriptures. e isso é as Escrituras, a palavra de Deus. Now this is the one that's going to be the focus of attention for our study. E é essa revelação, né, que vai ser todo o foco o tema dos nossos estudos aqui todos esses dias. The main means of special revelation for us is the scripture. O meio de que Deus se revela a nós hoje é através da palavra de Deus, das Escrituras. Now it's revealed in various themes because it covers a lot of different areas. E a gente vai gastar, né, bastante tempo aqui porque tem bastante assunto para falar sobre muitas áreas, né, dentro desse tema. Now it doesn't reveal everything about God Agora veja que as Escrituras não revelam tudo sobre Deus, or everything about the plan of God. ou tudo sobre o plano de Deus. But it does reveal to us everything that God wants us to know Mas about him está and his revelado plan. sim tudo o que Deus quis revelar sobre si mesmo e sobre o seu plano para nós. In Deuteronomy 29, Deuteronômio 29, 29 e versículo 29, okay. diz ali que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. So there are secret things, that is, things God has not revealed to Então us, existem coisas que são de Deus e são encobertas e Ele não revelou, pertence a Deus. but God has revealed to us what we need to know about him and his plan. Mas Deus revelou sim a nós aquilo que Ele quis que nós soubéssemos sobre Ele mesmo e sobre o seu plano para nós. One of the major purposes for this special revelation Um dos principais propósitos dessa revelação especial is to make us wise for salvation, é para nos tornar sábios para a salvação. according to 2 Timothy 3:15. De acordo com 2 Timóteo 3 e versículo 15. Now this special revelation that we have in Scripture E essa revelação especial, né, que nós temos por meio das Escrituras, is sufficient for salvation, ela é suficiente para a nossa salvação. but it's not exhaustive. Mas veja que ela não é exaustiva. So it reveals some things and we can have salvation, but it doesn't reveal everything. Então, significa que ela revela algumas coisas que são suficientes para a nossa salvação, mas ela não revela todas as coisas. For example, in Romans 8:18, Por exemplo, lá em Romanos 8 e versículo 18, it talks about the glory that will be revealed in us in the future. fala ali da glória que há de ser revelada em nós ainda no futuro. We don't know what that is. E nós não sabemos o que é essa glória. 1 Corinthians 13:12 Também 1 Coríntios 13, versículo 12, talks about a future knowledge. fala ali também de um conhecimento que ainda para nós ainda é futuro. So the scripture can reveal everything that God does reveal everything God wants us to know at this time. Então, na Escritura nós temos tudo aquilo que Deus quis revelar para nós nesse momento. But it doesn't reveal everything about Mas God or não his revela plan. tudo sobre Deus ou sobre o plano de Deus, porque ainda tem coisas que vão ser reveladas. Now in Jude 1:3, Veja lá em Judas, né, capítulo 1, versículo 3. he talks about the faith which was once and for all delivered to the saints. Ele fala ali no final do versículo, né, da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. So Scripture
is for us the final revelation from God. Então, as escrituras são para nós, né, a final ou a revelação final que foi dada de Deus It's the para nós. only authoritative basis for faith and practice. E é a única autoridade que temos para nossa fé e prática. And according to 1 Thessalonians E 2:13, de acordo com 1 Tessalonicenses 2:13, the revelation is by means of words. nós vemos ali que a revelação é por meio de palavras, ou da palavra. So we find a constant emphasis in the Bible on this is what God says. Então nós vemos, né, esse foco, essa ênfase que é sempre dada na palavra de Deus, onde diz ali, assim disse o Senhor. So this far we've talked about general revelation and special revelation. E até agora então nós falamos daquela revelação geral e falamos da revelação especial. But there's something else we need to talk about, and that is progressive E revelation. tem mais uma coisa que nós precisamos falar, que é a revelação progressiva. Well, we'll save that until tonight. E nós vamos reservar esse assunto da revelação progressiva para hoje à noite. Okay, did Nikki bring down any other papers? Alguém viu se o Nick trouxe mais alguns papéis por aí? Aqui. Isso. Yes. Here. Oh, okay. Nós vamos fazer um exercício interessante agora. Okay. Let's see, we got 2, 4, 6, 8, 10 of you, not too many. Okay. This is what we're going to do. A gente não tem muitas pessoas, mas acho que vai dar. I have some homework. Então eu tenho uma lição de casa para vocês fazerem. Vai entregar à noite? Acho que sim. Yeah, this is due tonight. Isso, isso mesmo. Não é para fazer agora. É para fazer trazer hoje à noite. Então você pode fazer à tarde com calma. Se não tiver caneta, se não trouxer caneta, pode vir falar com a Mayara no escritório, né? Ela tem bastante caneta lá. Não está reconhecendo isso? Você vai vir à noite, né? São 2 folhas, tá? Você tem que receber 2 folhas, né? Your assignment. How about Jeannie and... Você recebeu, Alessandra? You missed Jeannie and the brother here. Não tem o suficiente para vocês. Pode deixar que eu vou dar uma tarefa para você. Então nós vamos nos divertir um pouco. What I want now, understand that when the Hebrew scripture was written, E eu quero que vocês entendam, né, que quando o texto foi escrito na língua original, no hebraico, and even the first manuscripts of the New Testament, e até os primeiros manuscritos do Novo Testamento no grego, they wrote with all capital letters, eles escreveram com letras grandes, todas as letras grandes. Letra maiúscula, isso, obrigado. Todas as letras maiúsculas. no spaces between the words, Não havia espaçamento entre as palavras, no punctuation mark, não havia acentuação ou pontuação, no accents. não havia acentuação nenhuma. I want you
make an exact copy. Eu quero que vocês façam uma cópia exata do texto que vocês receberam, na outra folha. Take the text that you have Então eu quero que você pegue o texto que você recebeu and just make a copy e vocês vão simplesmente copiar na outra folha have there. exatamente aquilo que vocês têm. That's all. É só isso a tarefa. The scribes of today. Yes, you're going to be scribe. Isso, você vai fazer o papel de um escriba. He's asking if you need to put any spaces. Copiar exatamente do jeito que está. What you must do is make a copy. O que você deve fazer é fazer uma cópia. Ponto final. Do jeito que está aí. Now, we don't have time now, but tonight I'll have another exercise Nós não vamos ter tempo agora, mas à noite eu vou ter um outro exercício for a different group. para um outro grupo, então vocês vão receber uma tarefa também, tá bom? They're going to have a different, Eles vão ter uma outra tarefa diferente da de vocês. because I'm going to read something Eu vou ler uma coisa para eles and they'll have to write it down. e esse outro grupo vai ter que escrever o que ele está lendo. Because sometimes Porque o que acontecia é que às vezes there would be a person who would read the a- scripture havia uma pessoa ali lendo as escrituras. and the scribe would write it down what he heard. E aí o escriba, ele estava então escrevendo aquilo que ele estava ouvindo. So we're going to, we're also going to do that tonight. Então nós vamos fazer isso também hoje à noite, com esse outro grupo. But I'll have a different group do that. Mas eu vou, então, um grupo diferente do que a tarefa que vocês receberam, outro grupo vai fazer isso. Mas vocês receberam essa tarefa e vocês devem fazer essa tarefa. So what we're going to do is we're going to see the process E o que nós vamos ver então é o mesmo processo by which the scriptures were preserved. pelo qual as escrituras foram preservadas. Só reproduzir o que você está vendo aí. Has to be done by hand, yes? Não é para fazer no computador não, não é para digitalizar no computador não. É com a sua mão, tá? Escrever com a she wanted to scan it. No, you can't scan it. You can't take Espertinha, Alessandra, queria digitalizar, né? it by hand. Não, você tem que fazer com a sua mão, tá? O seu punho, copiar esse texto aí na outra folha. Okay? All right. Codificar? She's asking if it's some kind of code. Não, isso não é código nenhum. Well, it is. Bom, é um tipo de código, poderia dizer que sim. Remember that it's the Word of God. Você talvez poderá descobrir que é a palavra de Deus que está aí. Is that possible? É possível isso? We'll see. Veremos. Anyway, we'll be back here tonight. Então, nós vamos voltar aqui hoje à noite às 19 horas. 19 horas. O jantar é às 18 horas. Às 18 horas. Então, assim, agora a gente vai ter o almoço, 12h30. E aí, a todo o período da tarde é livre. Podem descansar, podem fazer a tarefa, podem fazer uma caminhada, podem usar a piscina, se quiser. Enfim, a tarde é livre, tá bom? E aí, à noite, ao jantar às 18 horas e o próximo estudo às 19, tá bom?